Graça e paz, meus irmãos, sejam todos muito bem-vindos aí a mais uma Escola Bíblica Dominical. Que Deus possa iluminar as nossas mentes, os nossos corações aí nessa manhã e que a gente possa aprender um pouco mais aí da palavra, daquilo que o Senhor tem para nós e com muita gratidão também, porque em meio a tempos, tão difíceis, tão complicados que a gente tem vivido, mas o Senhor tem nos permitido que a gente esteja aqui por mais um domingo, mais uma manhã, onde as misericórdias dele têm se renovado na nossa vida, E por isso nós louvamos a ele pela oportunidade de estarmos aqui nesse momento compartilhando, com você que está em casa, você que está assistindo esse vídeo, seja no momento da escola bíblica, ou seja depois com o vídeo gravado e tudo mais, mas que aquilo que a gente vai aprender nessa lição possa aí abençoar ricamente a sua vida, possa edificar você, a sua casa, que o Senhor possa usar essa lição, aquilo que nós vamos discutir aqui, como um instrumento para a tua vida. Amém? Então, eu convido você, nesse momento, a fechar os seus olhos, orar aqui junto comigo. A gente vai fazer uma oração para iniciar a nossa lição. E, nesse momento, eu te convido a fazer isso, tá? Feche seus olhos e vamos orar. Deus querido, Pai bendito, eu coloco, ó Deus, no teu altar de graça a vida de todos os meus irmãos que nesse momento estiverem assistindo a esse vídeo. O Senhor possa usar a minha vida como o teu instrumento nesse momento e que nós possamos aqui, ó Pai, ter um tempo de entendimento da tua palavra, possamos ter um tempo juntos com o Senhor, Pai, que juntos aqui nós possamos sentir da tua poderosa presença, possamos desfrutar do ensinamento que o Senhor tem para nós através dessa lição, Pai. Muito obrigado pela oportunidade de mais uma vez e mais um domingo estar aqui servindo ao Senhor, estar aqui ministrando um pouco da tua palavra e aquilo que o Senhor tem para ensinar ao teu povo, Pai. E assim nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, a lição de hoje, o texto base dessa lição, ele está lá em Gênesis capítulo 12, tá? Se você quiser, você pode abrir aí a sua Bíblia, ou você pode acompanhar a leitura que eu vou fazer aqui, mas está lá em Gênesis capítulo 12. Nós vamos ler aqui inicialmente os versículos 2 e 3, tá? Nós vamos ler esses dois versículos aqui para tomar como base para os primeiros ensinamentos aqui da lição de hoje, tá? Que fala sobre um pouco aqui da história de Abraão. Gênesis capítulo 12, versículos 2 e 3 diz assim: Os seus descendentes vão formar uma grande nação. Eu o abençoarei, o seu nome será famoso e você será uma nação para os outros. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você eu abençoarei todos os povos do mundo. Tá? Então, aqui, através desse texto de Gênesis capítulo 12, a gente pode ver, através dessa leitura, a gente pode ver Deus fazendo aqui claramente uma promessa para Abraão. E qual seria essa promessa? A promessa está lá justamente no versículo 2 que a gente leu, que diz assim: os seus descendentes vão formar uma grande nação. Eu o abençoarei e o seu nome será famoso e você será uma bênção para os outros. Em outras traduções até fala, farei a partir de você, farei grandes nações. Então,
significa a mesma coisa. Então, claramente a gente pode ver aqui Deus fazendo uma promessa, né, para Abraão, que era justamente a promessa de que faria dele uma grande nação, a partir dele. E a curiosidade aí dessa promessa que a gente vê nesse texto de Gênesis capítulo 2 é justamente de que, se a gente for olhar para a história de Abraão, se a gente for olhar para a situação, para o contexto, né, em que Abraão estava vivendo, a idade que ele tinha, essa promessa parecia algo absurdo. Imagina você, né, e eu também, se Deus chegasse para cada um de nós, a gente já na faixa ali dos 80 anos de idade, e Deus falasse, né, diretamente para nós de que nós ainda seríamos pais, né, ou a partir de nós ele faria uma grande nação. E imagina aí você, né, você tendo mais ou menos aí uns 85 anos de idade, nesse exemplo, né, que eu estou citando, você tendo aí essa faixa etária, e Deus te fazendo uma promessa dessa sem que você tenha ainda nenhum filho, né, sem que você tenha ainda nenhum descendente, e Deus está te prometendo já na terceira idade, né, você já numa idade bem avançada, Deus está te prometendo que você vai ser pai de uma grande nação, de que a partir de você ele vai formar uma nação inteira, né? É algo que requer muita fé para que você acredite nisso, e é uma particularidade muito forte aí dessa promessa, de que se a gente for analisar com os nossos olhos humanos, se a gente for olhar a partir do contexto, parece algo inimaginável, né? Algo absurdo. E aqui, a partir desse texto que a gente leu, de Gênesis capítulo 12, versículos 2 e 3, a gente pode tirar inicialmente aqui 4 pontos, 4 coisas. A primeira coisa é de que Deus tem um encontro pessoal com cada um de nós, tá? Deus tem um encontro pessoal com cada um de nós. Ele tem uma missão pessoal para cada um de nós. E aqui cabe a gente falar, né, e esclarecer a diferença entre missão e propósito, né, que é até algo que a gente discutiu, né, na célula recentemente, na minha célula com a Luíse, né, que é a célula de adolescentes. Eu fiz essa pergunta lá para eles, né, se eles sabiam a diferença entre propósito e missão, se eles sabiam diferenciar essas duas coisas. E o propósito nada mais é do que aquilo, né, a causa pela qual nós fomos criados, o motivo pelo qual nós fomos criados. Nós fomos criados para ser a imagem e semelhança do Criador. Nós fomos criados para manifestar a glória de Deus aqui na Terra. Então, esse é o propósito de cada um de nós. O nosso propósito é glorificar ao Pai, né? Glorificar a Deus através de nós, através da nossa existência, através da nossa vida. Esse é o propósito. A missão é algo pessoal pelo qual, né, Deus chamou você. Uns vão ter a missão de serem missionários, outros pastores, outros músicos, independente de qual seja a sua missão. Que você seja um médico, um enfermeiro, e Deus vai usar você através ali da sua profissão. Então, a missão é algo pessoal de cada um, né? É algo que Deus chama você, Ele mostra a sua missão pessoal. E isso Ele tem para cada um de nós. Não existe nenhum de nós que fomos criados sem ter uma missão, né? Que a gente chama às vezes, né, de propósito. Mas o propósito é uma coisa e a missão é outra, tá? Então aqui a gente pode ver, né, o primeiro ponto que a gente pode ver é de que Deus tem uma missão pessoal para cada um de nós, né? E a gente vive tempos aí, principalmente no meio de jovens, adolescentes, né, de que está muito difícil, muito complicado para as pessoas entenderem qual que é a missão delas nesse mundo, né? A gente vê muitas pessoas aí que sofrem de alguns transtornos emocionais, como ansiedade, como depressão, e eu não sou nenhum especialista aqui para
discutir a fundo esses pontos, mas alguns, né, muitas vezes esses transtornos emocionais têm a ver com não saber qual é a sua missão, não saber para que você foi criado, né? Não saber aonde você se encaixa. Então, eu mesmo, na minha adolescência, até ali meus 17 anos, por aí, muitas vezes eu me pegava, né, me questionando para que eu fui criado, qual era a minha missão, né? Qual era o meu lugar aqui na Terra, aonde eu seria importante, aonde eu seria usado. Então, isso é algo muito relevante, né, de se discutir, muito importante de você descobrir qual que é a missão pessoal que Deus tem para você, além do seu propósito, claro, que é glorificar a Deus, que é manifestar a glória de Deus aqui na terra por onde você andar. Mas além disso, você também tem uma missão que é pessoal, né, sua, pela qual ali Deus criou você, né? O segundo ponto que a gente pode tirar desse texto aqui que a gente leu, de Gênesis capítulo 12, é de que no início a missão pode parecer impossível, né? Como a gente discutiu aqui no caso do contexto ali de Abraão. No início a missão pode parecer impossível, se a gente for olhar pela nossa capacidade, se a gente for olhar por aquilo que a gente acha que tem talento ou não, né? E quando a gente descobre a missão que Deus tem para nós e a gente olha para as nossas capacidades, para as nossas, na verdade, a falta de capacidade muitas vezes, né, naquilo que Deus nos chamou, a falta de habilidade para aquilo, a gente começa a duvidar de que aquilo de fato é a nossa missão, né? Imagine uma pessoa que é muito tímida, que não consegue falar em público, que não consegue, tem medo, né, de se expressar em público e tudo mais, e de repente ela descobre que a missão dela é ser um pregador, uma pregadora, né, da palavra ali. E aí ela começa a se questionar se essa realmente é a missão dela, já que ela olha para dentro de si, né, ela olha para suas características e vê que ela é uma pessoa muito tímida, que ela não acha, né, que não consegue se comunicar direito, se expressar direito, e ela começa a duvidar dessa missão aí. O terceiro ponto é que, na maioria das vezes, nós não imaginamos o efeito que essa missão pode ter, né? Nenhuma missão que Deus nos dá, no caso, o motivo, né, pelo qual ali você foi criado, o local onde você vai ser usado, independente de qual seja a sua missão, mas isso não interfere só na sua vida, né? Interfere também na vida de outras pessoas, e principalmente na vida de outras pessoas, como era o caso aqui de Abraão, né? Quando Deus prometeu para ele que ele seria pai de uma grande nação, que ele seria pai de multidões, naquele momento ali, muito provavelmente ele não tinha noção do que seria isso, né? Ele não tinha noção do efeito que a missão dele, no caso, poderia gerar no todo, né? Na vida de outras pessoas, na vida das pessoas ali que estavam ao redor dele, né? E isso acontece com a gente muitas vezes. Deus tem uma missão específica para cada um de nós, específica e pessoal. E às vezes a gente até descobre essa missão, mas não vive essa missão porque a gente não entende a importância e o impacto que isso vai ter na vida de outras pessoas, né? Na vida de pessoas ali ao nosso redor, e não só ao nosso redor, mas pessoas que talvez hoje a gente nem conheça, mas que a nossa missão vai chegar até essas pessoas de alguma forma, né? E o quarto ponto aqui, que a gente pode tirar desse texto, é que a missão vem acompanhada de uma promessa, né? Quando Deus falou ali com Abraão pessoalmente, para falar para ele qual era a missão dele naquele momento, que era sair de onde ele estava, ir para uma terra, né, na qual Deus iria orientar, Deus iria mostrar, e falou para ele, né?
que ele seria pai de uma nação, pai de multidões, esse fato de Deus ter falado para ele que ele seria pai, que a partir dele Deus faria uma grande nação, isso era uma promessa, né? A promessa que estava atrelada à missão. Então, a missão, ela vem acompanhada de uma promessa. Quando Deus mostra para você qual que é a sua missão, aonde Ele quer te usar, aonde Ele quer que você vá, Ele também te mostra. Pode ser que não imediatamente, pode ser que não na mesma hora que Ele te revelou qual que é a tua missão, mas uma coisa é certa, uma hora Ele vai te mostrar qual que é também a promessa que está atrelada àquela missão. No caso de Abraão aqui, a promessa era ser pai de uma grande nação, né? E isso estava atrelado a ele cumprir a missão, que era sair da terra dele e ir até a terra que Deus queria que ele fosse, né? Que Deus queria levá-lo. Se ele tivesse se recusado a cumprir essa missão, automaticamente ele estaria também bloqueando essa promessa na vida dele. Ele estaria negando essa promessa na vida dele. Com certeza ele não teria essa promessa de ser pai de multidões, de uma grande nação, não teria se cumprido na vida dele se ele tivesse se recusado a cumprir essa missão, tá? Outro ponto importante aqui, mesmo que nós recebamos, né, mesmo quando a gente recebe a missão e a promessa que está atrelada a essa missão, quando a gente passa a buscar o Senhor, qual que é a nossa missão, e a gente entende que missão é essa, e até entende também qual que é a promessa que vem junto com essa missão, com o cumprimento dessa missão, mesmo assim as coisas não acontecem de repente, né? As coisas não acontecem do dia para a noite. Antes de Abraão ser considerado, né, o pai da fé, se a gente for analisar a história de Abraão, as passagens aqui que falam de Abraão, inclusive nesse capítulo, né, no capítulo 12, se a gente for analisar a história como um todo, Abraão, antes de ser considerado pai da fé, ele era um medroso, né? Ele era um covarde. Então, o medo é justamente o contrário da fé, né? Justamente o contrário da fé. E para que ele pudesse executar a missão que ele recebeu de Deus, era necessário ser um homem de muita fé, coisa que ele não era, né? Então, mais um ponto que a gente pode tirar aqui dessa lição é de que quando Deus revela para você qual é a sua missão, o que você tem que fazer, aonde Ele vai te usar, não necessariamente e muito provavelmente você não esteja pronto para aquilo, né? Você não seja a pessoa ideal ainda para executar aquela missão. Mas se você aceitar viver aquela missão, aceitar fazer o que Deus espera de você, Ele vai te tornar aquela pessoa ideal para cumprir aquela missão, para cumprir aquele chamado que Ele fez ali para você, tá? Então, o que a gente pode ver é justamente isso, que Abraão, antes de se tornar o pai da fé, antes de ser um homem de muita fé, ele era justamente o oposto, justamente o contrário. Ele era um homem medroso. Até nesse capítulo 12 mesmo, que eu citei aqui, tem uma passagem ali, se eu não me engano, a partir do versículo 10, você pode procurar aí, em que Abraão, né, sai do local onde ele estava, porque era um tempo de muita fome, de muita escassez, e ele vai buscar viver no Egito, né? Ele sai dali da onde ele estava e ele busca viver em uma outra terra, né? Que era o Egito, que na época era um dos locais, né, de maior prosperidade, fertilidade, onde ele poderia ali fugir daquela crise, né, do local onde ele estava vivendo. E ao chegar lá, ele combina com a sua esposa, né, no caso Sara, de que eles escondessem
das pessoas ali, do faraó e também das pessoas ali do Egito, de que eles eram marido e mulher. Ele pede, né, para que ela concorde com ele em mentir para as pessoas dizendo que eles eram irmãos, né, o que era uma meia-verdade. Então, ele meio que deturpa ali a verdade, né, de que eles eram, de fato, marido e mulher, e passam a enganar as pessoas dizendo que Sara era sua irmã, né? Tudo isso por medo de morrer, né? Medo de que os homens se interessassem por ela, por Sara, e terminassem tirando a vida dele, né? A vida de Abraão. Então, eles combinam ali justamente por medo. E essa passagem mostra ali que Abraão era um covarde, né? Um medroso. Justamente o contrário daquilo que a missão que Deus deu para ele, a missão que Deus tinha para a vida dele, exigia que ele fosse, né? E isso é uma lição muito forte aí que a gente pode tirar desse texto. Quando nós decidimos aceitar a missão que Deus tem para nós, Deus nos tira do nosso cronograma, né? Todos nós, a gente tem um cronograma que a gente quer seguir, né, das nossas atividades, daquilo que nós queremos para a nossa vida, e Deus nos tira desse cronograma para colocar agora no cronograma dele, né, para aquilo que ele tem para nós. Então, quem vive pela fé, né, aquele que vive pela fé, não vive, digamos assim, confiando em estabilidade nenhuma, né? Não vive confiando em nenhuma estabilidade, confiando em um emprego, por exemplo, confiando porque tem uma boa reserva financeira, confiando em uma outra coisa que possa lhe trazer estabilidade, a não ser o Senhor, né? Então, quem vive pela fé entende que, primeiro, que a estabilidade nesse mundo, né, pelas coisas que o mundo oferece, não existe, né? Não existe nada que possa te trazer uma estabilidade verdadeira, mesmo que você diga, se eu passar num concurso eu estou estável, né? Eu não tenho risco ali de ser demitido, eu estou estável. Ou então, se eu fizer tal coisa, se eu economizar determinada quantia em dinheiro, eu estou estável, ali eu estou seguro. Não existe essa segurança, né? Nas coisas aqui nas coisas da terra, nas coisas terrenas. A única segurança e estabilidade que existe é nele, né? Então, quando a gente aceita essa missão, passa a viver essa missão que Deus tem para nós, a gente sai daquilo que a gente entende como estabilidade, de buscar só as nossas coisas, só aquilo que a gente quer, e passa a buscar aquilo que Deus quer que a gente busque, né? Passa a buscar, passa a viver o cronograma que Deus tem para nós, o cronograma que Ele tem para a nossa vida, né? E não fazendo só aquilo que a gente acha que vai trazer resultado para a nossa vida, né? Outra coisa é que quando Deus... esse ponto aqui é muito importante, né? Esse ponto aqui é extremamente importante, que diz que quando Deus nos convida para uma missão, muitas vezes, né, eu não diria aqui que 100% das vezes, ou que a maioria das vezes, mas muitas vezes, significativas vezes, quando Deus nos convida para uma missão, isso pode gerar uma crise na nossa fé. Uma crise na nossa fé. Por quê? Deus vai me chamar para uma missão para fazer com que eu me desvie, para fazer com que eu esfrie na fé? Com certeza não. Mas isso pode gerar, sim, uma crise na nossa fé. Porque a maior parte, né, das missões que Deus estabelece para a nossa vida nos tiram da zona de conforto, nos tiram daquilo que a gente acha bom, né, que a gente gosta. Então, às vezes você está aqui num lugar, numa cidade que você gosta de morar ali, você tem, né, o local onde você mora, com a sua família, e ali você se sente bem, se sente na zona de conforto. Até que Deus lhe dá uma missão para que você saia dali
e vá para um outro lugar, que foi o que aconteceu aqui com Abraão. Então isso gerou uma instabilidade na vida dele, né? Tirou ele da onde ele estava ali estável entre aspas, né? Na zona de conforto ali dele. Então a missão que Deus deu a ele tirou ele dessa zona de conforto, né? Tirou ele desse cenário ali onde ele estava confortável, né? Com toda a sua riqueza, seus gados, sua família, seu lar, tudo que ele tinha estava ali implantado, né? Estava ali construído naquela cidade onde Deus falou com ele, né? E ali Deus pega e fala para que ele saia dali, saia do meio dos seus parentes, da sua família, e vá para uma terra onde Deus iria mostrar, né? Deus ainda nem revela qual era essa terra, para onde era. Ele só fala que ia mostrar. Então, isso causa, né, uma instabilidade na nossa vida, causa uma instabilidade até na nossa fé, né? Então, muitas vezes, a missão que Deus tem para nós, para a nossa vida, pode sim causar uma instabilidade na nossa fé. E é justamente nesse momento de instabilidade onde a gente precisa decidir se não, eu vou recuar, se eu vou ficar onde eu estou, na minha zona de conforto, se eu vou ficar aqui mesmo onde eu me sinto seguro, né, entre aspas, ou se eu vou sair dessa segurança, que eu acho que é seguro, para viver aquilo que Deus está mandando eu viver, né? Se eu vou sair daqui para confiar 100% nele e viver daquilo que ele vai fazer na minha vida. Então, essas são decisões bem difíceis, né? E que muitas vezes estão ali atreladas à missão que Deus dá para cada um de nós, né? Dentro da nossa missão, pode estar incluso, né, no pacote, ter que tomar uma decisão difícil como essa, que Abraão teve que tomar, né? No meio da história dele ali, ele, além de sair da sua casa, ele discutiu também com o sobrinho dele, Ló, né? No meio do caminho, teve uma briga ali entre ele e o sobrinho. Mais na frente, ele, né, que era conhecido ali como sendo um homem pacífico, um cara da paz e tudo mais, ele teve que entrar meio que numa batalha, né, numa guerra ali contra 4 reis para poder salvar o seu sobrinho, né, para poder salvar ali o seu parente, Ló, no caso. Então tudo isso trouxe uma instabilidade na vida dele, né, uma instabilidade na vida de Abraão, e estava dentro da missão que Deus deu para ele, né, estava dentro da missão que Deus tinha para a vida dele. Então nem sempre, e eu diria que uma boa parte das vezes, a gente viver no centro da vontade de Deus, viver a vontade de Deus para a nossa vida, significa que a gente vai viver uma vida totalmente de paz, de estabilidade, de sossego, aquela vida sossegada, que nada me abala. Nem sempre viver, né, no centro da vontade de Deus significa viver uma vida dessa forma, não. Se, digamos assim, às vezes, né, você está cumprindo a missão que Deus tem para você, você está indo atrás de cumprir, né, a vontade que Deus tem para a sua vida, e isso pode causar muitas turbulências, muitas instabilidades, como causou aqui na vida de Abraão, e isso não significa que você está fora da vontade de Deus, né? Claro que aí é você quem tem, né, que ter o discernimento para saber se essas turbulências, se esses problemas que estão vindo na sua vida são consequência de alguma desobediência, de algum erro seu, de você sair da vontade de Deus, ou se são coisas normais, né, que acontecem mesmo você estando no centro da vontade de Deus, né? Cada caso é um caso, e aí é você quem vai analisar, né, a sua vida, a forma como está aí, né? Precisamos saber que Deus nos prepara para a missão dele. Então, como eu falei aqui,
é algo que a gente tem que ter em mente, né? A gente tem que saber que Deus nos prepara para viver a missão dele. A gente não está, na maioria das vezes, grande parte das vezes, a gente não está nem 100% e às vezes nem 50% e nem 20% preparado para viver o que Deus quer que a gente viva, né? Quando Deus chamou Moisés, por exemplo, Moisés era para ser e foi, né, um mensageiro no meio do povo, que o cara que levava a mensagem que Deus tinha para o povo, né, e que guiava também o povo ali e guiou, né, o povo para sair ali da terra do Egito. E quando Deus faz esse convite para Moisés, para que ele seja, né, esse líder, seja esse cara aí que vai tirar o povo dali do Egito, a primeira coisa que ele fala é de que ele não sabe falar, né? Ele não sabe falar, que ele não fala bem, que ele gagueja, né? Então é a primeira coisa que vem na cabeça dele. Então é justamente a lição que a gente pode aprender tanto com isso, né, como também com a história aqui de Abraão, que quando Deus nos chama para viver a missão que Ele tem para a nossa vida, na maioria das vezes a gente não está nem um pouco preparado para viver aquela missão ali não, né? E se a gente for olhar para nós com os nossos olhos naturais, nossos olhos carnais, a gente nunca vai acreditar que pode viver essa missão, né? Mas Deus acredita porque Ele não olha com os nossos olhos. Ele conhece cada um de nós de forma muito mais profunda até do que nós mesmos, né? Muito mais profunda do que a gente mesmo, nosso cônjuge, né? Nossa esposa, nosso marido, nossa mãe, nosso pai. Ele foi quem nos formou, Ele foi quem nos criou e Ele nos conhece de forma muito mais profunda. Por isso é que Ele sabe das suas habilidades, Ele sabe do que você é capaz de forma natural, né? Da forma como Ele criou cada um de nós. A forma como a gente se enxerga a partir daquilo que a gente viveu, né? Dos nossos bloqueios. Às vezes, você, né, que está aí assistindo, às vezes você é uma pessoa que se comunica muito bem, que tem determinadas habilidades, mas que lá atrás, em uma época que você nem lembra, alguém gritou com você, alguém mandou você calar a boca, e aquilo gerou um bloqueio muito forte em você, que fizesse com que você acreditasse que não deveria falar, né? Que ninguém quer lhe escutar, que você não fala nada de bom, de interessante. Mas Deus não enxerga você a partir do bloqueio que você tem. Ele enxerga você da forma como Ele lhe criou, da forma natural. Tá? Então, é um ponto, né, que a gente pode aprender aqui, é de que Deus é que nos prepara para viver a missão que Ele tem para cada um de nós. Tá? Abraão, por exemplo, foram 25 anos até ele se tornar a pessoa, né, que Deus queria que ele se tornasse para que ele pudesse ser pai de Isaac. Né? A pessoa ali que a gente citou, né, no episódio aí anterior, a pessoa lá do capítulo 12, o Abraão do capítulo 12, que mentiu para as pessoas que Sara era sua irmã e tudo mais, esse Abraão não era o mesmo Abraão que levou Isaac, né, para ser sacrificado, já crendo que Deus iria prover ali o sacrifício, né, já crendo que Deus não iria tirar o seu filho, né, ou se até fosse para tirar o seu filho, mas que aquela era a vontade de Deus e que aquela era a vontade que ele deveria seguir, né? Então, o Abraão do capítulo 12 não é o mesmo Abraão lá de alguns capítulos mais à frente, né? De quando ele leva Isaac para ser sacrificado, né? Cerca de 25 anos, pouco mais de 25 anos ali se passaram
até chegar a esse ponto. Então teve um processo muito grande de amadurecimento para que Abraão se tornasse cada vez menos quem ele era, né? Aquele cara medroso, covarde, né? Mentiroso, para se tornar quem Deus queria, né? Que ele fosse e quem Deus sabia que ele tinha capacidade para ser, né? Então não foi do dia para a noite. Aconteceu ali, né? Teve um processo até chegar nesse ponto, tá? Existem, né? Até coloquei aqui uma observação de que existem muitas pessoas, né? Que têm ali aquele, digamos assim, um coração meio duro, né? Que falam assim: eu nasci desse jeito, essa aqui é a minha essência, né? A minha essência é essa, como se você, né, tivesse lá na criação, quando Deus fez você, antes da fundação do mundo, né, e você estivesse vendo lá qual que é a sua essência. Muitas vezes a forma como a gente se enxerga, como a gente acha que a gente, ou as coisas que a gente acha que nós somos capazes de fazer, anda muito longe do que a gente realmente é capaz de fazer, né? Deus é quem sabe o que a gente é realmente capaz de fazer. Quais são as nossas verdadeiras forças, nossas verdadeiras habilidades, quais são as nossas verdadeiras fraquezas, né? Existem fraquezas, tanto em mim como em você, que talvez você nem saiba, né? E na hora que em uma determinada circunstância, isso aparece. Da mesma forma são as suas forças, né? Suas habilidades. Existem coisas que você sabe fazer, que você consegue fazer, e que você nem sabe que consegue. Mas Deus sabe de tudo isso. Tanto das fraquezas como dos pontos fortes, né? Dos pontos positivos. E aí muita gente se engana falando: mas essa é a minha essência, né? Essa é a minha verdade, né? Digamos assim. E eu nasci desse jeito, vou morrer desse jeito, né? Porque Deus me fez assim. Na verdade, Deus pode ter te criado para algo muito diferente do que você está fazendo, né? Algo muito maior e que requer que você deixe, né, com que Ele lhe molde, com que Ele lhe transforme, lhe ajuste em determinados pontos para que você possa viver de forma plena essa missão que Ele tem para você. Então, uma pessoa que pensa: eu nasci desse jeito, foi Deus que me fez assim, e eu vou morrer dessa forma, a única coisa que você está conseguindo fazer é atrapalhar a missão e o plano que Deus tem para a sua vida, né? Porque antes de toda missão, existe um preparo, como existiu na vida de Abraão, como existiu na vida de Moisés, como existiu na vida de Paulo, né? Quando Paulo se converteu. Então, antes de toda grande missão, existe um preparo, existe uma modelagem, né? Existe enfim, né? Me fugiu aqui a palavra, mas você entendeu. Existe uma modelagem, existe um preparo. Deus precisa lapidar, né, você para viver aquela missão. Não é assim de repente, né? Do dia para a noite. Outra coisa aqui é de que Deus nos usa, né, Deus quer nos usar, na verdade, para a glória dele, né? Esse é o último ponto aqui, a gente já está quase encerrando. Deus quer nos usar para a glória dele. As bênçãos que Deus coloca na nossa mão, e quando eu falo em bênçãos, não são só bênçãos financeiras, coisas materiais que Deus colocou na nossa mão, mas independente de qual seja o recurso, se for um dom que Deus colocou na sua mão, seja ele qual for o recurso, ele serve para se multiplicar na vida de outras pessoas. Então Deus quer nos usar para a glória dele, né? Para refletir a glória dele. E para que isso aconteça, passa por todo esse processo. Primeiro ponto é que nós devemos descobrir qual é a nossa missão, né? E isso a gente descobre em intimidade com ele, andando junto com ele, né?
E aos poucos ele vai nos revelando essa missão, ele faz, né, o chamado para a nossa vida, ele nos mostra de forma clara aonde ele quer nos usar, né? E isso é no tempo dele. A gente não tem como definir se vai ser em um mês, vai ser em um dia, uma semana. A gente não tem como mensurar qual o dia exato que Deus vai revelar qual que é essa missão para você. Mas o fato é que tem. O fato é que ele tem uma missão sim para a sua vida, e que essa missão que ele tem para a sua vida não tem um efeito só na sua vida. Tem um efeito muito maior, né? Um efeito na vida de inúmeras pessoas que não tem nem como a gente mensurar qual é o tamanho desse efeito, né? Na vida de quantas pessoas que esse efeito vai chegar. Mas o fato é que Deus tem essa missão, e que essa missão serve também para refletir, né, em muitas outras vidas, na vida de muitas outras pessoas, tá? E tudo que nós pedimos ao Pai, seja uma habilidade, seja algo, né, que nós precisamos materialmente, tudo que nós pedimos a Ele, e isso quem está dizendo, né, não sou eu, quem diz é a palavra, tudo aquilo que nós pedimos, Ele nos dá, a não ser que nós peçamos da forma errada, pelo motivo errado, né? Mas se a gente pede pelo motivo certo, se a gente pede não só para que a gente usufrua daquilo, não só para que a gente viva aquilo que a gente está pedindo, mas se a gente pedir pelo motivo certo, para que outras pessoas desfrutem daquilo e para que a glória de Deus, principalmente, seja manifestada através daquilo que a gente está pedindo, com certeza, né, a chance dele lhe conceder aquilo que você está pedindo é muito grande, né, se tiver alinhado com aquilo que ele tem para a sua vida. Porque muitas vezes, na nossa mente, na nossa cabeça, né, que é limitada, a gente pode pensar, mas eu estou pedindo algo para Deus e eu estou pedindo pelo motivo certo. Eu estou pedindo para abençoar também outras vidas. Eu estou pedindo, sei lá, um carro para Deus e o meu desejo é usar esse carro para abençoar também outras vidas, para fazer trabalho social, para abençoar os irmãos. E Ele pode sim lhe conceder esse desejo se tiver alinhado com a vontade dele para a sua vida. Mas muitas vezes a gente tem uma vontade para a nossa vida, pensando que essa vontade é boa, e de fato pode até ser boa para a nossa vida e para a vida de algumas pessoas ali ao nosso redor, mas Deus tem algo para a nossa vida que não é só bom, Ele tem algo que é perfeito, né? Então, muitas vezes a causa, né, só abrindo aqui esse parêntese que foge um pouco da lição, mas muitas vezes a causa de Deus não nos conceder aquilo que a gente está pedindo podem ser duas coisas. Ou a gente está pedindo da forma errada, né, está pedindo pelo motivo errado, por um motivo só para agradar o nosso coração, ou, né, para o nosso prazer somente, ou então aquilo que a gente está pedindo pode até ser bom, pode parecer bom, mas ele tem algo muito melhor para você e para nós, né? Ele tem algo muito melhor para a nossa vida e que na hora certa, no momento certo, a gente vai entender. Então, o resumo dessa lição, né, a gente pode resumir aqui em 4 pontos. Primeiro ponto: Deus tem uma missão pessoal para cada um de nós. Foi um ponto que a gente aprendeu. Ele tem uma missão pessoal para cada um de nós. Não importa quanto tempo vai demorar para você entender essa missão, não importa. O que importa é que Ele tem essa missão. E basta que a gente busque, né? Basta que a gente busque descobrir. E Ele vai falar para cada um de nós através da palavra, através da oração, através da vida, né, de outros irmãos que também podem ser usados como instrumentos de Deus na nossa vida, para que a gente entenda qual é a nossa missão, e também
Deus pode falar conosco através das circunstâncias, né? Ele pode falar através das situações que acontecem e que podem fazer com que a gente entenda qual é essa missão. Segundo ponto, resumindo, né, a lição, é de que essa missão pode causar uma instabilidade na nossa vida. Uma instabilidade, tá? Não estabilidade. Uma instabilidade na nossa vida, porque nos tira da zona de conforto. Terceiro ponto, nós não nos tornamos prontos para essa missão da noite para o dia. Existe um processo. E o que faz com que a gente avance nesse processo é a obediência, né? Obedecer aquilo que ele está nos orientando, ir para onde ele quer que a gente vá, fazer aquilo que ele quer que a gente faça. E é isso que vai fazendo com que a gente avance nesse processo e vá nos tornando, né, prontos, aptos para exercer a missão que ele tem para cada um de nós. E o quarto e último ponto é que Deus quer que a gente reflita, né, a glória dele através da nossa missão. A missão que cada um de nós temos não é só para que morra ali em nós, né, ou na nossa família, ou nas pessoas ali próximas a nós, mas que a glória dele seja refletida na vida de outras pessoas através da nossa missão, tá? Então, que Deus abençoe a sua vida. Essa foi, né, a lição da nossa escola bíblica de hoje. Que você possa aí ser extremamente edificado aí por essa lição e possa compartilhar também essa lição e também do amor de Deus com outras pessoas. Amém? Então, que Deus te abençoe e até a próxima lição, até o próximo domingo.